Olá a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram, já aqui nas vésperas de Natal, né, mas sempre com conteúdo muito importante para a gente ainda refletir sobre 2026, gente, que está chegando com muita força, né, e a gente precisa se preparar para isso, né. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Vitor Dávila, ele que é fundador da Arte, Performance e Liderança e tem mais de 30 anos de experiência no mundo financeiro. E nós vamos falar hoje sobre o quê? Liderança. Como é que a gente se prepara para esse novo mercado que está surgindo aí em 2026. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Acho que essa oportunidade, quando vai fechando um ciclo, né, vai virando o ano da gente poder falar e renovar as nossas expectativas. E quando tu me chamou para falar de liderança, eu fiquei mais entusiasmado, porque é algo que é a nossa crença e que a gente tem como propósito realmente de vida, que é desenvolvimento de liderança, né? Maravilhoso, né? E tudo começa na liderança, né? No mundo organizacional, é assim. Vitor, mas antes disso, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Que bom, então eu vivi muito tempo no mercado financeiro, mais de 30 anos, eu tive um primeiro ciclo no Santander, na verdade eu comecei no antigo Meridional, um banco no Rio Grande do Sul, que foi estatizado, né? Então entrei por um concurso público, né? Entrei como funcionário público e desenvolvi uma carreira até que em determinado momento fui convidado para trabalhar no Sicredi para desenvolver a região metropolitana, então uma instituição que estava muito densa no meio rural, no interior, e eu, Uhum. como era daqui, ajudei a construir, até que voltei para o Santander, e aí minha última posição no banco foi eu era executivo responsável pelo Sul, aqui no que diz respeito à estrutura de varejo, aí com todos os segmentos, mas já nessa acelerada transformação que o mercado financeiro vive. Uhum. Então, tive diversas posições entre comercial, área de crédito, expansão de varejo, expansão do agronegócio, diversos momentos legais e que a gente vai poder abordar aqui qual é a experiência que eu adquiri aí, principalmente quando se fala de liderança, É né? muito bom, muito bom. E é engraçado, né? Porque a gente tem o mesmo sobrenome, né? Ó, pô, somos parentes, somos Somos parentes, somos parentes de alguma. parentes. Vou ter que procurar isso, mas. Vamos lá. Mas enfim, né? Eu acho muito bacana, né? Quando tu trazes isso, né? De a gente começar a olhar para esse ser humano que também está dentro desses espaços corporativos, né? E a liderança, ela é muito importante porque ela é que movimenta esse fluxo, né? Nos ambientes. E queria te ouvir assim, o que vocês percebem hoje em termos de liderança e o que vocês estão pensando, né, do que vai ser essa liderança no futuro, para 2026? Perfeito. Bom, rapidamente assim, quando a gente, o Sandro é o meu sócio e parceiro nesse Uhum. projeto, também trabalhou, fomos pares e depois eu liderei ele na estrutura lá do Santander. Então a gente teve uma experiência bem significativa. Então primeiro só fazer um disclaimer mesmo. A gente sentiu naquele último ciclo do banco quanto Uhum. que a liderança estava ficando desconectada da Uhum. relação pessoal e estava muito conectada só às entregas. Uhum. Então, assim, ela Performance mesmo, extremamente né? pressionada por É. performance e pouco vinculada a desenvolvimento. Uhum. E quando a gente saiu, né, a gente criou um grupo chamado Ócio Criativo. Como é que, um pouco despretensiosamente, a gente consegue pensar nisso? E aí a gente viu que tinha uma possibilidade da gente entregar o nosso legado nessa estrutura entre tem que ter performance e alta performance, senão ninguém resiste. É um equilíbrio, mas a liderança humanizada. O que eu posso trazer realmente de contexto? E tirar isso do romântico e levar isso para a prática. Uhum. E aí a gente, né, vem nesse contexto já há mais de um ano e o 25 está nos ensinando aí, olhando para 26, que a gente está certo. Porque no final do dia, o que a gente tem identificado nos líderes de alta performance? É que eles possuem algumas características que são marcantes na gestão do time deles, Uhum. né? Então, processo, eu vou até falar aqui um pouco mais sobre isso, essa atenção às pessoas, o conhecimento genuíno e Uhum. claro, né? Tanto dos liderados quanto dos pares, essa profundidade de entender as expectativas, Exato. isso é coisa que não se É faz mais. fundamental. Então, a gente está enxergando para 26 que o líder que for nessa direção, ele vai ter sucesso tanto no que diz respeito à performance, quanto realmente na formação e gestão de novos líderes, né? Uhum. Porque, para fechar aqui, te devolver a palavra, o incrível é que hoje a gente tem visto pouca gente querer assumir posições de liderança. É verdade, é. As pessoas estão realmente, elas querem, como é que é? Elas não querem mais o ônus desse papel. Exato.
Elas, no final do dia, querem o bônus da experiência, mas não querem o ônus do papel. Porque a gente não consegue passar inspiração, né, para esse pessoal. Uhum. Então, nosso papel muito é esse, de continuar inspirando pessoas a quererem se tornar líderes. Com certeza, né. Isso tem, acho que, assim, tudo junto, misturado, mas tem a ver com a questão de transparência, tem a ver com a gente, escutar mais as pessoas, né. Eu vejo, assim, muito dentro das consultorias que eu faço, mentorias, as pessoas, os líderes, assim, muito: "Ai, vou fazer do meu jeito", e esquecem de perguntar, e às vezes é uma coisa simples, né. Às vezes é para uma inovação que a gente tem dentro da Perfeito. organização, que às vezes a gente paga fora, né, uma consultoria de fora, e às vezes está tudo dentro da organização, né, só perguntar, só criar GTs, comitês e tudo mais, né. E também uma outra coisa que eu venho sentindo, assim, esse processo de escuta, Vitor, ele traz muita visibilidade. Tem tanta gente invisível dentro dos nossos mundos corporativos, não sei se tu sente isso, queria que tu Eu sinto comentasse. muito isso, a gente até tem sido muito procurado, claro que a gente sempre foca na liderança, mas também nos liderados a gente tem sido muito procurado para o Incompany, a gente também dá treinamentos presenciais ou remotos ao vivo, né, no Incompany, para tratar disso, que Uhum, é esse tema da escuta genuína, da uhum, diferença entre ouvir e escutar, de como se sim, cria realmente os momentos e envolvimentos a respeito disso. E uhum, isso tem sido realmente o grande ofensor hoje do desempenho, hoje tem sido uma grande causa do turnover voluntário, as pessoas saindo porque não conseguem se conectar ao líder. Então, quem não tiver a atenção a isso, escuta ativa, criar os ritos, que nem eu brinco, uhum, ter os momentos muito claros de quando é que a gente vai conversar sobre performance, carreira, objetivos pessoais, que é um pouco do que tu trouxe, né? Expectativas. Eu sinto que isso é uma responsabilidade que a gente não pode mais terceirizar, uhum, né? Até a gente, nesse ano de 2025, já fechando e olhando para 26, uma coisa que a gente mudou é que em todo o nosso conteúdo a gente trazia o autoconhecimento. uhum, Então, tu me perguntou um pouco sobre como o autoconhecimento. Hoje a gente não fala de autoconhecimento, a gente fala de responsabilização. uhum, Ou eu me responsabilizo pelo meu desenvolvimento e, por consequência, pelo do meu time, ou eu não vou conseguir evoluir. Então, é, é importante a gente se responsabilizar nesse ano que está chegando e entender como é que faz a diferença. Primeiro para a gente, é sempre de dentro uhum. para fora, mas também depois para quem a gente lidera, É né? porque liderar, né, para mim, assim, eu sempre penso, liderar ele não é para nós, para mim, né, é para o outro, né, então eu estou sempre em relação com o outro. E como é que eu faço isso? Como é que eu convivo com essas pessoas que estão ali do meu lado, né? É complicado? Eu falo que tu me lembrou de uma coisa importante, me deu um insight interessante que a gente sempre fala também, né? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Exato. Liderança Se não é não o, é informação só. liderança não é o que eu quero passar, é como a pessoa reage Exato. à minha ação. Então, assim, é muito importante que a gente se dê conta disso. Não é as coisas que acontecem, é como eu reajo a elas. Uhum, Então, quando tu é líder, tu precisa te responsabilizar por essas ações, né? E saber como que a pessoa reagiu. Tu entendeu? Deixa eu te fazer a uhum, pergunta. Tu entendeu o que eu estou dizendo? O que que tu gostaria também de me dizer que não ficou claro para ti? Como é uhum. que a gente pode daqui para frente combinar então as coisas que a gente vai fazer? Tem que ir para a prática. Exato. A curva de execução é tão importante quanto a de estratégia. E Uhum. na relação de liderança hoje tem líder que perdeu um pouco isso. É. Ele olha muito aqui em cima, muito, como é que é, frases prontas, Sim, muito conceito que eu li no livro, mas na prática, o que que tu está fazendo? Então, para 26 fica muito esse clique, esse insight, né? curva de execução. Eu Aham. preciso fazer junto, eu É. preciso apoiar, Colaboração. eu preciso viver o que o meu liderado está vivendo para Uhum. conseguir ter eficiência e eficácia. Então, é Sim. importante assim a gente poder falar sobre isso, né? Com Até me certeza, né, animo, porque porque realmente é um negócio que é um assunto vai que te me dando, atrai vai te dando também, né. aquela energia de dizer, puxa, que se a gente não fizer isso, a gente não vai avançar, né? É verdade. E precisa um movimento nosso para querer fazer, né. A gente está num mundo hoje, que nos pede muito aprendizado, a gente não adianta eu fazer um curso e ficar ali parado, eu preciso continuar. É uma coisa de jornada, né. Então, como é que tu enxerga isso dentro dos espaços corporativos? Os líderes, eles estão olhando para essa questão da jornada, do aprendizado, do desenvolvimento? Eu sei que a NR1 tá, assim, para
acontecendo de certa forma informal, mas são coisas que a gente tem que olhar, né? Então, eu acho que uma característica de quem hoje está mais conectado e indo bem, performando bem e conseguindo evoluir seus times, tem total conexão com o desenvolvimento, tem total conexão com acompanhar a jornada do seu liderado. Quem está com dificuldade necessariamente passa muito por aí. Porque se eu Uhum. não sei como é que eu direciono o meu liderado, eu não sei o que, que ele quer, na verdade, como próximos passos dele, qual é a graça do negócio? Só que tem uma coisa que acontece no mercado hoje, a gente hoje tem o privilégio de ter o híbrido, né? A gente fala Uhum. assim, nós somos um negócio tanto do físico, então tudo que a gente aprendeu dentro das instituições financeiras, que a gente leva para a sala de aula, que a gente tem a troca do olho no olho, quanto do digital. A gente também tem conteúdo gravado, mas também entrega conteúdo ao vivo. Então a gente tem um privilégio de poder saber equilibrar. E acho que o mundo digital ele está sofrendo para mim, uma espécie de parábola, assim, né? Ele começou como se fosse uma revolução. Uhum. E aí ele foi para um caminho da descrença, porque assim, tá, o que esse cara está falando, ele viveu? Ele sabe? Ele tem impacto para dizer o que ele está dizendo? E agora está chegando num novo momento de eu só acredito em quem realmente passou por aquilo, Sim. viveu aquilo e pode me ajudar a construir a minha jornada. Uhum. Então, assim, como é desafiador isso. Mas eu sinto que essa conexão da jornada de desenvolvimento tem muito a ver com o meu aprendizado como Uhum. líder. Então, quem consegue ter essa consciência está conseguindo levar adiante. Sim, Eu acho que tem um esforço também das corporações de investirem nessa com consciência, certeza. nesse papel de formação, nesse papel de desenvolvimento. Senão, não vão ter profissionais. Porque é uma cultura, né, que aí a gente tem que mudar essa cultura organizacional, também é ajudar a mudar, né, nem sempre nós como dependendo do papel que a gente tem dentro da organização, a gente pode contribuir falando para outras pessoas, para os nossos superiores, enfim, né, mas eu acho que é super importante essa mudança de paradigma, de que do jeito anterior, do jeito que a gente fez até agora, é o melhor jeito. Será que é o melhor jeito, né? Exatamente. Quando tu fala um pouco desse contexto, né, de o que a gente deve prestar atenção, a gente em sala de aula no mês passado, com líderes de uma instituição financeira, a gente trouxe uma provocação que é importante para todos nós aqui. A gente sempre falava muito de, primeiro, processo eu acho fundamental. Então, Uhum, eu sempre brinco, né, quem não tem uma agenda, está na agenda de alguém. exato. Então, se você não sabe o que vai fazer, com certeza você vai ser inserido para fazer alguma coisa para alguém. Uhum, E aí a derivada disso agora a gente precisa pensar até na nossa energia. Quando tu fala de desenvolvimento, de relação, de liderança, assim, quando é que eu performo melhor? Qual é o momento do meu dia que a minha energia está alta? uhum. Quando a minha energia está alta, eu tenho que investir na relação humana. Sim. Com o cliente, com o meu liderado. Quando a minha energia está alta, eu tenho que investir. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quando a minha energia está baixa, vai resolver problema operacional. Uhum. Não fala com as pessoas, vai fazer bobagem, vai comprometer a tua relação. Isso vale para cliente, isso vale para tua líder. Então, isso é uma mudança, né? Assim, quando a gente De fala em paradigma mesmo, né? evolução, você precisa conhecer melhor a sua energia. Por isso que eu falo, Exato. não é só autoconhecimento, é responsabilização. Eu Uhum. preciso me responsabilizar pela minha agenda, pelos meus processos, pela minha energia, É. para saber se eu estou bem, para fazer bem para alguém. Porque a gente impacta, né? A gente acha que não impacta, mas do jeito que tu fala comigo, eu já saio com uma impressão, né? E o liderado que está lá na batida da correria, né? Recebe aquela informação, não sei de que jeito, a gente não vai lá e não checa, e aí daqui a pouco dá uma confusão, né? Não faz as coisas por Exato. acaso. Intencionalidade. Eu acho que em qualquer negócio a gente precisa ser intencional. Uhum. Imagina na relação com as pessoas. Exato. Então não fala por falar. Cuidado com o que tu tá querendo chamar de feedback. Isso é outro Uhum. problema, né? Ah, Aí, oxalá. feedback. Eu vou lá tentar puxar a orelha de alguém na frente de todo mundo e acho que isso é um feedback. Isso não é feedback, pode ser qualquer coisa. É verdade. Menos feedback. Então, intencionalidade, atenção à tua relação, Uhum. presença genuína, é, escuta silenciosa. Deixa a pessoa falar, pelo amor de É Deus. verdade. Líder precisa deixar o outro falar. Eu acho que a gente está vivendo muito isso, que tem um pouco de técnica, Uhum. mas tem, logicamente, da percepção pessoal, do comportamento que tu Uhum. precisa melhorar, desenvolver.
Uhum. Ninguém nasce líder. Melhor, acho que tem algumas pessoas que têm realmente Uma aspectos de liderança predisposição, né? importante, Uhum. mas liderança é desenvolvimento. Desenvolvimento, Acho que exato. para olhar para 26, quem está aqui com a gente tem que pensar nisso. No que tu está investindo para melhorar a tua liderança? Uhum. E Vitor, assim, curiosidade aqui para a audiência. Claro. Quando é que foi a virada de chave que tu começou a perceber que precisava, talvez, seguir por esse caminho, né? Esse caminho mais humanizado? Então, assim, eu comecei a liderar muito cedo mesmo, com 23 anos eu já era, 20 para 24, gerente geral no banco. Uhum. E eu percebi naquele momento foi entregando um prêmio, aquelas coisas de banco, né, título de Sim. capitalização, e a pessoa trouxe a história dela, na verdade. Então aquilo estava mudando, aquele prêmio que efetivamente não era um valor tão significativo, mas para aquela pessoa estava mudando a história dela. Então me deu um clique assim, bah, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu papel nisso tudo? E aí eu fui desenvolvendo a minha vida e pautando ela, quando tu fala de humanização e de entrega, por duas coisas importantes, né? Vou falar primeiro assim, nem todo mundo tem filho, mas para mim era importante, depois que eu fui evoluindo na carreira e tive a minha filha, eu sempre penso o seguinte, que gestora ela vai ter quando entrar no mercado de trabalho? Como vão tratar ela? Então, a minha Uhum. perspectiva primeiro foi a perspectiva de um líder tratando com a minha filha como gestor. Então, eu não Que poderia bacana. repetir para os outros, que eu não queria que fizessem com Uhum. alguém que é meu. E na relação de liderança também com o dia a dia, eu sempre pensava, meus pais, né? Então, aí meu pai se aposentou primeiro e ele ia lá na agência bancária, ter uma relação com o mercado financeiro, porque obviamente a gente está falando para líderes como um todo, mas eu estou falando da minha atividade. Como ele vai ser tratado quando entra naquela agência? Como eu deveria tratar os outros? Não da mesma forma que eu quero que tratem meu pai quando eu entrava numa agência bancária. Exato. Então, sempre pautei a minha liderança por esses dois aspectos, que é respeito, que é transparência, que é Uhum. ética, que é o tema da escutativa. Uhum. Então, acho que o clique foi muito cedo, quando eu vi a história de alguém me, assim, me fazer diferença para mim. E também depois, enquanto eu fui construindo a minha carreira e foram acontecendo as coisas da minha mudança pessoal, né? Uhum. Virar pai, depois a minha relação com meus pais enquanto eles necessitarem de mim, né? Sim. Quer dizer, porque eu virei, em algum momento da vida, eu virei o pai deles, eu Exato. tive a responsabilidade de cuidá-los. Então, isso para mim é muito forte, assim, quando eu falo de expectativa. Aham. E é interessante, Vitor, assim, pensando, né, essa liderança, né, que se relaciona internamente com seus colaboradores, né, ela também precisa estar preparada para se relacionar com os outros, com o ecossistema, né, com todos os stakeholders que acabam sendo Perfeito? conectados no nosso dia a dia, né? Como é que tu enxerga isso, né? E como é que vocês têm dado uma sugestão para essas lideranças de como Pessoal, agir? tenham ritos. Tenham Uhum, ritos. Ritos se transforma em cultura. Cultura uhum, fica e ninguém muda. Então, assim, se toda segunda-feira pela manhã eu falar com o meu time, se na terça-feira eu procurar os meus pares, os meus stakeholders, quem está fazendo parte do meu ecossistema, se eu tiver uma agenda de semana para saber o que, que eu preciso acompanhar, eu sempre falo, para mim isso é muito forte, né? O tal do accountability, né? O confiar confirmando. Então, o uhum, que, que eu preciso enxergar? One on one, né? Se é um tema mais no individual, com alguém do meu time, eu uhum. sempre acredito em ritos. Tenham ritos. Ritos funcionam. As pessoas vão respeitar vocês, vão saber que elas podem contar com vocês naquele momento, que tem uma agenda preparada para falar, que as coisas vão Uhum. realmente acontecer. Então, assim, isso é muito poderoso. E todas as pessoas que eu encontrei de alta performance tinham isso muito Tinha medo. forte. E fala-se muito hoje em espiritualidade também, né, a liderança ela se conectar com esse mundo que faz também com que a gente seja uma pessoa melhor para tratar essas pessoas e os nossos, pares também de mais positiva, né. Acho que isso também é talvez uma característica, não enfim. Eu diria para quem lidera hoje que a gente não tem mais que falar de ambiente, a gente Uhum, tem que falar de ambiência. E a ambiência que tu trouxe, acho que com muita propriedade agora, eu preciso pensar na minha saúde física, logicamente. Então, a estrutura que eu trabalho promove a minha saúde física, a relação que eu tenho com as pessoas promove a minha saúde física, com a saúde mental, sim. a forma como eu sou tratado e a forma como eu trato as pessoas, o que eu procuro soluções. Eu me conheço, terapia é uma
missão importante hoje, se Uhum, conhecer melhor, saber como é que evolui como ser humano. E o que tu trouxe, essa saúde espiritual. Eu uhum, preciso estar conectado com o mundo, né? uhum. Aqui a gente está falando de cuide de si. Exato. Que não é É, religião, né, gente, não não, estamos pelo amor falando de em religião, Deus. porque cada um pode seguir o seu caminho, mas que tenha esse olhar, né, mais amplo, né, de que realmente existe algo superior e que a gente pode se nutrir talvez com uma meditação, ou pode rezar, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, né. É a busca, É a assim, é a busca, né. busca por desenvolvimento. Por isso que eu falo de ambiência. Tem que estar tudo conectado hoje, senão, com a pressão que a gente tem, com esse mundo muito de relações líquidas, as pessoas pouco se preocupam um com o outro. Estava, na semana passada em sala de aula e perguntei quem que ouvia o áudio que mandava no WhatsApp. Uhum. Alguém ouve o áudio que envia no WhatsApp para saber qual é o tom de voz que está colocando na mensagem? É. Porque hoje, daquela história da comunicação, 55% quando a gente se encontra aqui é meu comportamento. Tu vai observar o meu comportamento. 37% é o meu tom de voz. Exato. Só 7% é o que eu falo. Uhum. Quando as pessoas forem para o vídeo, claro que isso tem contexto, mas a Sim. primeira coisa que elas vão observar é o meu comportamento. Aham. E o tom de voz. A gente não para olhar nosso tom de voz. Uhum. E no Brasil, que o WhatsApp é a ferramenta oficial de comunicação, alguém já ouviu? Se ouviu no áudio? Porque a gente manda um áudio e acha que a pessoa tem que entender o que eu estou falando. Então, liderança passa muito por se conectar com essas coisas, Uhum. respirar, técnica, né? Ter atenção com o outro. Como é difícil isso, né? É, Mas eu acho que vale a verdade. pena para quem está fechando um ciclo como 2025 e abrindo 2026, pensar em si Aham. e nesses exercícios de técnica, o que está fazendo para melhorar e evoluir, né? É, e um exemplo, assim, né, eu sempre olho, né, a gente o impacto que a gente traz para o colaborador, ele se reflete na família também, né, porque ele chega em casa, às vezes ele recebe lá um feedback que não foi talvez o mais adequado, ele vai trazer isso, vai chegar em casa já com a energia baixa, né, já vai impactar. Então, assim, a gente acaba impactando a comunidade inteira, né. Eu brinco, não tinha 2 ternos, né. Eu não conseguia chegar do trabalho, tirar o terno do trabalho e dizer: "Agora eu vou botar minha roupa de casa". É. Só tem uma roupa. Aham. Então essa forma como tu te conecta entre a tua atividade profissional e a pessoal, é que vai fazer toda a diferença para a tua vida. Com certeza. Muito bem. Aqui no nosso programa As Pessoas Inspiram, nós temos um quadro que é para trazer uma literatura, né, um livro inspirador. E eu trouxe hoje, já falando, né, dessa questão da humanização dentro das organizações, um livro que se chama Empresas Humanizadas, Pessoa, Propósito e Performance. É um livro bem bacana, do Raj Sisodia, do Jack Stetch e outros autores, que é muito legal para gente, para você que quiser saber um pouco mais, né, entender um pouco mais de como pode ser melhor na sua atividade em 2026. Então fica aqui a dica para você, né? E faço sempre a sugestão, né, o pedido, o convite para o meu convidado, para os convidados que passam por aqui, para trazerem os seus livros. E eu queria te ouvir, Vitor. O que tu trouxe para nós? Legal, então nós na Arte Performance, lá, né, no nosso grupo, na Academia Rafael Toro, sempre procuramos trabalhar um livro e a gente trouxe um livro que foi, na verdade, uma reedição, que já tem 40 anos, que é A Meta, de um israelense, Uhum. que ele está sempre atual. Por quê? Porque ele fala de processo. Então ele escreve um romance, ele é provocado a escrever um livro, apesar de já ser autor de best-seller, ele escreve um romance para falar de um aspecto técnico, Aham. né, que era uma demanda da indústria, como é que ele organizava essa performance, esse processo, na verdade. E por que que eu trouxe? Porque a gente está entrando num novo ano e hoje os conflitos que a gente tem é porque a gente não revisita os nossos processos. E eu não estou aqui falando, apesar do livro trazer isso, só dos processos de trabalho, eu estou Uhum. falando da vida da gente. Como é que eu estou organizado hoje para entrar um novo ano? Eu escrevi os meus desejos, os meus objetivos, eu trabalhei e estruturei eles. Então o livro é um presente para a gente poder pensar na gente, olhando para 2026, mas revisitar como é que a gente está organizado para entrar para um novo ano. Então vocês vão, nessa literatura, ver que se fala muito de processo e que vale também para a vida da gente. Essa organização, esse viés de como é que eu estou estruturado. Muito bom, muito bom. Ficam aí as dicas, né, maravilhosas.
Vitor, queria já te agradecer aqui imensamente, né, a tua contribuição, né, de trazer tanto material rico aqui, de experiências, de prática mesmo da tua vida, né? E queria que tu deixasse as tuas redes sociais e também uma mensagem final para a audiência. Então, quem quiser nos seguir lá no Instagram, né, @arteperformance, Vitor Hugo Magni Dávila também vai me achar, VVH Magni lá no Instagram. Mas o que eu queria deixar como recado é, primeiro, acredita em você. A gente hoje sofre a injeção do desânimo o dia inteiro. Então, invista no teu desenvolvimento mental, no teu desenvolvimento físico, naquilo que é saúde e não tenha medo. Coragem é o nome do negócio, porque como é difícil ter coragem hoje, as coisas que vão nos acontecendo. E esses momentos, como eu estou aqui, né, tu vai tendo vários insights quando tu para conversar, então eu queria também te agradecer, porque é um momento rico para quem obviamente está nos ouvindo, mas um momento rico, eu fico super feliz de estar aqui, porque também vou tendo vários insights pelas perguntas, pela relação. Obrigado mesmo. Muito obrigada, né? E eu mais ainda, né, por estar contigo aqui, estar com a audiência, né, já quase chegando esse Natal, né? Então desejar também para quem tá nos assistindo, né, um feliz Natal, que seja um ano assim abençoado para todos nós, né? E que esse espírito da mudança, né, de uma esperança num novo amanhã, fique com você para sempre, tá bom? Beijo no coração e nos vemos em breve.